Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, uma noite mágica para o Newcastle. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar em seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quiser me ajudar aqui o crescimento do canal ou ter acesso a mais conteúdo, participar do grupo do Telegram, tudo isso, você pode virar membro aqui do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo, logicamente, para falar da rodada ou do principal jogo que eu acompanhei nesta rodada de Champions. E, claro, estou falando da vitória do Newcastle sobre o PSG por 4-1. Um jogo, uma noite, como eu falei, uma noite mágica, uma noite histórica, que o torcedor do Newcastle vai lembrar para sempre, de todo mundo que vive o Newcastle, por tudo que foi envolvido nessa partida, né? Além disso, tivemos outros resultados ali que eu nem assisti ainda, então no momento que eu estou gravando esse vídeo eu só vi o jogo que eu comentei, mas tem alguns jogos interessantes, né, do Manchester City conseguindo vencer o RB Leipzig por 3-1 fora de casa, com um gol do Julian Álvares. O City tem o artilheiro da Champions nesse momento, mas não é o Haaland, é o Julian Álvares com 3 gols, junto com o Højlund do Manchester United, falei dele no vídeo de ontem. Você tem outros destaques aí, o Milan de novo 0-0, ficou no 0-0 com o Dortmund, nesse grupo que tem PSG e que tem o Newcastle. Qual mais? A Lazio de novo fez um jogo muito ruim, mas conseguiu virar outro gol no finzinho. Ganhou do Celtic fora de casa, o Atlético de Madrid teve que se desdobrar, mas ganhou do Feyenoord por 3-2 no jogo mais cedo. Enfim, o Barcelona ficou no 1-0 com o time do Porto, eu não vi o jogo, mas foi um resultado magro de uma atuação, pelo que me disseram, pelo que eu ouvi, magra também, mas o Barcelona venceu. Até o Marcelo Beckler entrevistou o Ronald Araújo depois e ele falou, esse tipo de jogo na temporada passada, um jogo sofrido, equilibrado, amarrado, o Barcelona estava perdendo e agora está ganhando. E o grande jogo, que é o motivo desse vídeo aqui, a vitória do Newcastle sobre o PSG por 4-1. Foi um vareio de bola, foi um atropelo do Newcastle, né? A gente tinha uma atmosfera sensacional, com a torcida do Newcastle voltando a sediar, a receber, a estar num jogo de Champions em casa depois de décadas, de um time que se acostumou muito mais a olhar do meio da tabela do inglês para baixo do que do meio da tabela do inglês para cima, e que um ano e meio atrás, 2 anos atrás, começou a receber os investimentos da Arábia Saudita e teve muita competência para transformar esse investimento em competitividade. Rapidamente, na primeira temporada completa dos investimentos, já conseguiu uma vaga na Champions via campeonato inglês, via Premier League, que é algo muito difícil, fruto do trabalho do Eddie Howe, que não foi buscar atletas com grife. Repare, o Newcastle ficou rico, mas não foi buscar atletas de grife. Foi buscar atletas que cabiam dentro da ideia de jogo do treinador. Então, se você olha, o Newcastle até pagou caro em alguns deles, porque quando o pessoal sabe que você virou um novo rico, começa a cobrar mais caro, mas ele não cobrou grife, ele comprou jogadores eficientes. E esses jogadores estão mostrando muita qualidade para formar um time capaz de furar a bolha do Big Six e se classificar para a Champions via campeonato inglês, e agora fazendo uma Champions até aqui muito boa, né? Primeiro jogo 0-0 com o Milan, foi dominado pelo Milan na maior parte. Na reta final ainda teve até uma outra chance ali de repente fazer 1-0, mas ficou num 0-0 no San Siro, que era um resultado bom, e hoje havia muita expectativa para o jogo em St. James Park, e o que a gente viu foi uma noite histórica, uma noite mágica, né? Por que eu usei essa palavra noite mágica, tanto na transmissão quanto aqui no vídeo? Porque é aquela típica noite que você marca, você marca na memória, na vida do torcedor para sempre. Você receber um time badalado como o PSG, receber um Mbappé no seu estádio lotado, com mosaico, com bandeirinha, com o torcedor pilhando o time, a postura da torcida do Newcastle na primeira meia hora, uma coisa de maluco. Você vê e fala, pô, os jogadores estão correndo empurrados pela forma como a torcida se portou. E aí o time responde dentro do campo, amassando o PSG,
conseguindo fazer uma intensidade, uma marcação alta que atrapalhou demais a vida da saída de bola do PSG desde o início. Na primeira saída de bola do Marquinhos, que o Marquinhos tentou sair, começou a chamar o time do PSG para dar suporte à saída dele, ali você viu que ia ser um problema, e assim, num erro do Marquinhos na saída de bola, o PSG fez, o Newcastle fez 1-0, numa jogada que o Isaac chuta, o Almiron faz no rebote. Aí logo depois tem um lance esquisito, um lance enrolado ali, que tem uma bola levantada, que a bola bate na mão do Hakimi, bate na mão do Lascelles, do outro zagueiro, sobra para o Bruno Guimarães, ele cruza, ele chuta, o Donnarumma defende. Aliás, o Donnarumma foi bem no jogo, né? Ele chuta, o Donnarumma defende, aí depois sobra para o Bruno Guimarães, ele cruza e o Burn faz o gol de cabeça. Até o Bandeira dá impedimento no primeiro momento, aí o Donnarumma tira a bola dentro do gol, no fim o VAR entra e dá justiça ao lance, dando 2-0 para o Newcastle, e enquanto isso o Newcastle amassando o PSG, porque não deixava o PSG sair jogando. O PSG entrou com 4 atacantes, né? Dembélé, Kolo Muani, Mbappé e Gonçalo Ramos na frente. E tinha 2 jogadores no meio. Um meio como um meio do Newcastle, com Bruno Guimarães como esse jogador entre as 2 linhas. E por dentro, Longstaff com muita vitalidade, jogando muito bem. Almiron afunilando, Gordon afunilando. Então, assim, você tinha ali um meio muito encorpado do Newcastle. E o PSG não conseguia fazer essa bola passar do meio campo do Newcastle. Então, ele tinha o PSG, 4 defensores, 4 atacantes, e no meio só 2. O Ugarte e o Zaire Emery, sem conseguir fazer essa bola passar por conta do meio campo do Newcastle. O Newcastle ainda teve chance de fazer o 3-0 no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, o Newcastle deu uma ligeira recuada, mas pouca coisa, continuou sendo muito intenso, fez o 3-0 num passe errado do Kolo Muani, que termina num gol do Longstaff, numa assistência maravilhosa do Trippier, e um espaço, né, um latifúndio entre os setores do PSG, e depois do 3-0 o Newcastle deu uma descansada, aí o Vitinha veio para o jogo. O Luiz Henrique precisa explicar, né, o que ele queria sem o Vitinha. Ele começa sem o Vitinha para botar mais um atacante e perdeu o jogo exatamente no meio campo. O Vitinha entra, o PSG passa a ter mais posse de bola, o Dembélé entra no jogo, o PSG diminui numa bela assistência do Zaire Emery para o gol de cabeça na infiltração do Lucas Hernandes, mas o PSG tem ali uma ou outra fogueira, com o Newcastle claramente mais retraído para tentar botar uma bola em contra-ataque, e na reta final do jogo, numa jogada por dentro, o Char, o zagueiro, dá uma batida de fora, em curva, a bola vai no ângulo para fazer o 4-1. Um atropelo do Newcastle, né? Um atropelo. Então, uma noite mágica, uma noite para sempre. Aquele torcedor do Newcastle mais idoso, que via, porque o Newcastle é muito tradicional, né? O St. James Park, o estádio do Newcastle, é do fim do século XIX, 1800 e lá vai fumaça. Então o Newcastle é um time muito tradicional. E ele via o torcedor do Newcastle, aquele mais idoso, via assim, pô, United na Champions, Liverpool na Champions, viu o Chelsea crescer, viu o City crescer, viu o Arsenal decidir Champions, viu o Tottenham decidir Champions. Então ele falava, não vai ser para mim. Esse torcedor, hoje, vendo o time jogar uma noite de Champions, esse torcedor tá com a alma lavada. Esse torcedor quase que de repente ele pode dizer assim, caramba, nunca imaginei ver isso. Se eu morrer hoje, vou ser um torcedor feliz. Isso vai estar para sempre marcado na história dele, na memória dele. O torcedor do Newcastle, garoto, que torce porque o pai torce, porque o avô torcia, porque o bisavô torcia, esse cara, ele ganha um gás ainda maior dele já começar a sua relação com o time com uma noite como essa. Com uma noite de ver o Mbappé do outro lado, jogando e não conseguir andar, não conseguir fazer nada. E é um jogador que ele deve jogar no videogame. E ele vê o time dele receber o time do Mbappé e ganhar de 4-1, dar uma goleada dessa, isso não tem preço. Isso forma, isso dá uma ligação, deixa uma ligação do torcedor mirim, do torcedor jovem, até dos idosos, com o time de uma maneira incrível. Por isso que eu escrevi que é uma noite mágica para o torcedor do Newcastle, esse 4-1. E sobre o Mbappé, até falei sobre isso nas minhas mídias sociais,
partida do Mbappé foi jocosa, uma partida lamentável. Ele ficou a maior parte do tempo sumido, aberto na ponta esquerda, sem participar do jogo. Quando participou do jogo não deu sequência a uma jogada, ficou fazendo caras e bocas. E agora o Mbappé precisa entender, né? Agora ele é o rosto do PSG, para as coisas boas e para as coisas ruins. Quando ele meter um hat-trick, o rosto dele vai rodar o mundo. Vai rodar o mundo. Quando o time joga mal, e com ele fazendo uma partida terrível, diferente, por exemplo, da eliminação para o Real Madrid, que ele fez tudo que ele podia, o time foi eliminado e, enfim, não tem o que fazer. Agora, com ele fazendo uma partida dessa, ficar fazendo caras e bocas, ele agora é o rosto do PSG. Pro bem ou pro mal. Se ganhar de 5-0, a foto dele vai estar na capa do jornal. Se perder de 4-1, a foto dele vai estar na capa do jornal, mesmo se ele jogue bem. Se ele fizer a partida que ele fez hoje, que ele foi 1 a menos em campo, pior ainda. Então, enfim, grande vitória do Newcastle. Eu dei um palpite, né, antes de começar a Champions, dizendo que achava que nesse grupo passavam PSG e Milan. Pode ser que eu me estrepe, mas na minha cabeça eu imaginei que o time do Newcastle, que não é um elenco tão vasto assim, né, um elenco mais curto, fosse sentir muito a atmosfera de jogar uma Champions. Não é o que está acontecendo. Então pode ser que eu me estrepe bonito aí, mas acontece, né? Esse tipo de palpite, de análise acontece, porque de fato o Newcastle não está sentindo nada jogar a Champions. O Newcastle está jogando a Champions como joga a Copa da Liga. Dentro do seu perfil, dentro da sua proposta de jogo, muito competitivo, muito intenso e, como eu disse, uma noite mágica na história do Newcastle. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia, resto ritual, like, se inscreve no canal aqui embaixo também, sininho das notificações lá no canto, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos de WhatsApp, Telegram, se você puder, quiser me ajudar, vire membro aqui do canal do SR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!